Fala, queridão, fala, queridona. Mais uma vez você está aqui no ObvioCast, no novo quadro que a gente já apresentou para você. Você já assistiu uma convidada especial e hoje tem um outro convidado especial nesse quadro, Conexão Solidária. O convidado que a gente trouxe é o Felipe Gonçalves. Fala aí, Felipe. Olá, como é que tá? Tudo bem? Bom demais da conta. Você já tem toda a pegada já do apresentador já. Você já trabalhou até com podcast também, né? Você falou? Eu tive um podcast durante a pandemia, na verdade era um podcast institucional da Aham. Prefeitura de Campinas e trabalhei numa rádio também há pouco tempo atrás, até pouco tempo atrás. Você trabalhou numa rádio? Uma rádio, isso. Olha que legal, cara. E fazia a locução Era, sozinho ou composta com era mais um pessoas? programa de entrevistas, então eu entrevistava pessoas. Aqui tô numa outra posição aqui hoje, mas Sendo entrevistado. sendo entrevistado, mas Ah, é mas a normal vibe também. é a mesma. Você sabe que você que está me assistindo aqui, eu fui fazer a montagem da sala, o setup, eu e a minha videomaker aqui, e junto com o Felipe está o Vinícius, que não vai aparecer na imagem aqui, mas o Vinícius também manja do Paranauê. E aí eu fiquei um pouco mais preocupado, fiquei preocupado mais com angulação, estou mais preocupado com o som, os caras são profissas. Ô, A gente Felipe, tenta, a gente tenta, tenta, a gente né? tenta. Tenta, é isso aí. Ô, Felipe, deixa eu contar um pouquinho para você sobre qual é a ideia desse quadro aqui. Claro. Ele é um espaço do ObvioCast para dar voz a iniciativas, pessoas que estão transformando vidas através de solidariedade e impacto social, tá? Eu sei que você é coordenador de políticas para a juventude em Campinas. Isso. Sei que você já está lá há mais de 10 anos trabalhando com projetos que unem o poder público, educação e oportunidade para jovens. Estou certo? Certíssimo. Tá, conta um pouquinho, antes de a gente falar um pouco sobre efetivamente a tua área de coordenação, conta um pouquinho sobre você. Conta como é que você chegou até a prefeitura, qual a sua formação, por que você entrou nessa área? Bom, muito boa pergunta para a gente começar aqui, porque muitas pessoas me conhecem hoje como Felipe, coordenador de políticas para a juventude, Felipe da prefeitura, mas é importante dar espaço atrás para conhecer essa trajetória, né? Uhum. Então, eu basicamente nasci e cresci na região sudoeste de Campinas, entre o Campos Elíseos e o Jardim Santa Lúcia, Uhum. né? São dois bairros ali da periferia de Campinas. Uhum. E né, claro que dando alguns saltos assim, mas aos meus 17 anos que eu descobri o que era o vestibular. Acabei demorando um pouquinho para entender o que era isso e fui fazer um cursinho, então, pré-vestibular ali na região, um cursinho que existe até hoje, um cursinho popular, que me abriu a mente, assim, para pensar outras perspectivas, que eu não sabia nem o que era vestibular, quem dirá saber o que eu ia fazer da vida no ponto de vista acadêmico, sabe? Você sabe que você é a segunda pessoa que eu falo em menos de 15 dias que fez esse, eu acho que é o mesmo cursinho. Meu colega de faculdade, eu tenho certeza de quem você está falando. Eu estou falando do O Paulo. Paulinho. Paulinho que hoje trabalha na Guardinha de E Campinas. exatamente, foi meu colega de faculdade. Olha só que É, legal, cara. Ah, eu... vocês fizeram faculdade juntos também? Juntos, Então, mesma na verdade, turma. vocês fizeram as É. duas coisas juntos, então, Na ou verdade, não? o cursinho a gente não se cruzou porque eu fazia à tarde e ele fazia à noite. Então a gente não se conheceu no cursinho. A gente foi se conhecer na faculdade, depois viramos grandes amigos até hoje. Cara, mas é muito legal, já no começo dessa conversa, já, você mostrar da onde você veio e com quem você conversa. Porque Uhum. você não está falando de estar atuando numa área que você não conhece. Você está falando de um lugar onde você está com a mão na chapa. Você conhece isso Sim, daí. sim. Isso dá uma autoridade para você falar com o jovem que você conhece a situação do cara. Isso é bem legal. Com certeza. Assim, é uma história assim que pouca gente conhece, como eu estava dizendo, né? Uhum. E a gente vai se conectando com pessoas desde aquela época, mas hoje muito mais, mas pouca gente conhece essa parte, assim, né? Uhum. Então eu fui fazer o cursinho pré-vestibular, né? Nesse cursinho popular que existe até hoje. Fui com a intenção, na verdade eu não sabia direito o que eu faria, como eu disse, eu não sabia nem o que era o vestibular, quem dirá saber o que eu ia fazer. E aí eu conheci um professor de história na ocasião, que aí me falou das ciências sociais, né? Ó, um curso assim, que vai pensar a sociedade, que vai estudar a sociedade. E eu sempre tive um pouco essa vertente, assim, para a área de humanas. Gostava muito de história, geografia, desde o ensino médio. Então, me motivou a fazer o curso. E aí eu procurei algumas opções, prestei o vestibular da Unicamp, mas também prestei o vestibular social, que é o vestibular de uma universidade privada aqui de Campinas. Não sei se a gente pode falar marcas e Unicamp. nomes. PUC Não, Campinas mas acho que é uma, é é uma belíssima de uma citação, né? É um vestibular social, né? Acho que Exato, é honroso, né? é um serviço, né, que a Sim. gente presta aqui também falando disso, que existe até hoje, inclusive esse programa, que são bolsas de até 100% de desconto em diversos cursos, né? Quando começou o programa, era mais voltado para licenciatura, então para cursos voltados aí para educação, para quem vai
trabalhar aí com licenciatura. Então eu prestei Ciências Sociais, que é licenciatura e bacharelado, e acabei conseguindo a bolsa aí de 100% na PUC Campinas. Foi aí que eu ingressei no ensino superior com 17 anos de idade. A idade certa, né? Você era jovem, na verdade. Era né? jovem, mas muito jovem também, né? Então, assim, foi uma virada de chave completa, assim, na minha vida, porque não tinha a mínima ideia, né, onde eu estava entrando e o que faria. Então, a história acadêmica começa aí. E aí você terminou, são quantos anos? 4? 4 anos, né? 4 anos, e aí, onde você conectou a partir disso? Bom, durante a formação, que aí... Tem estágio, né? É tem necessário estágios estágio. e tal, e existe um programa federal que é um programa voltado para a iniciação à docência. Uhum. Então, ou seja, para aquela pessoa que pretende trabalhar com educação, que pretende ser professor, ele pode participar desse programa. E esse programa dá uma bolsa. Ele existe até hoje, passou por algumas dificuldades de permanência, mas ele ainda existe, que chama PIBID, Programa Institucional de Iniciação à Docência. E aí, através do PIBID, eu recebi, então, uma bolsa para trabalhar em 2 escolas, né? Trabalhei em 2 escolas públicas aqui de Campinas, a Aníbal de Freitas, que é bem conhecida, e também uma escola ali no Jardim Icaraí, na região do Uziel. Então, trabalhei nessas 2 escolas durante a minha formação em Ciências Sociais. Então, isso me ajudou também a enxergar a profissão já na prática, né? E também ter uma primeira experiência profissional. Então, antes de tudo isso, a primeira oportunidade, assim, já na faculdade foi nas escolas, mas tem uma coisinha que eu esqueci de falar, que meu primeiro emprego, na verdade, Rony, talvez, né, não sei qual que é o público aqui dos ouvintes, das pessoas que vão assistir, mas uma coisa quase extinta já, né, um comércio quase extinto já, que foi uma lan house. Esse foi o meu primeiro emprego, que vai se conectar um pouquinho. Cara, será que é quase ou será que é já instinto? Talvez exista Brasil afora aí, né? Olha, eu falei isso numa palestra ou uma oficina que eu fiz, e alguns bairros ainda tem. Sério? Ainda tem. E aí isso vai se conectar com um pouquinho que a gente faz na prefeitura com digital. O digital, exato. É verdade, porque, assim, a gente vive vários mundos dentro da cidade, né? Eu, por exemplo, conheço Campinas, lado de Barão Geraldo, vou até Cambuí, vou até aquela regiãozinha ali que fica até entre a Orozimbo Maia e a Norte Sul. Ali é o meu pedaço que eu conheço. Sim. Já fui em outros lugares de Campinas, já, mas não conheço, não domino esses lugares, né? E acaba que a gente pensa toda Campinas a partir da onde a gente vive. Sim. Só que, cara, tem várias realidades, inclusive várias realidades sociais diferentes, que é o que você vai conectar depois na conversa. Que para esses lugares aquilo é imprescindível, né? Porque o cara às vezes não tem um computador, ele não tem acesso, ele não sabe, ele não tem uma internet com uma velocidade para poder fazer uma entrevista ou alguma coisa assim, que ele acaba entrando naquele lugar que é uma lan house. Né? Isso faz todo sentido. E uma curiosidade também, né? Que hoje, basicamente, muita gente já tem acesso à internet desde que nasce, né? Você vê bebês usando o celular e tal. A gente está podendo gravar as mãos aqui, né? Então os bebês, muitas vezes, com nem 1 ano de idade, tá fazendo assim com as mãos, né? Passando coisas no celular, coisas do tipo. Então... Só que eu não tive esse acesso tão cedo. Quer dizer, eu tive lá entre os meus 15 e 16 anos, né? Que foi mais ou menos a mesma idade que eu comecei a trabalhar na Lan House. E hoje é mais massificado, porém não é 100% ainda da cidade que tem esse acesso. Né? Por isso que a gente tem esse trabalho também com a inclusão digital. Não, e outra, né? Assim... A gente já está conectando já a conversa né? do digital, mas é assim, não é só você ter acesso, é você saber usar, né? Tem que saber usar, Se você tem aquilo nas suas mãos, não sabe usar. Então, isso é o que a Prefeitura de Campinas, através desse projeto, propõe para esses jovens conectarem as pessoas, de um modo geral, sejam jovens ou não, para essa finalidade. Isso. E às vezes até se conectarem também, porque hoje em dia está complexa essa questão do engajamento mesmo da própria juventude nas ações, né? Então, eles também precisam se conectar. Deixa eu voltar um pouquinho. Claro. Você é de Campinas? Você nasceu aqui? Nasci, sua família de onde há 33 anos, né, desde que eu nasci aqui. E sempre nesses 2 bairros que eu comentei, né? Então, basicamente, nasci no Campos Elíseos, cresci no Santa Lúcia e hoje moro no Campos Elíseos novamente, né? Então, barato, cara. São 2 bairros, curiosamente, são divididos por uma avenida, né? Então, de um lado fica um bairro, do outro lado fica outro bairro. E eu sempre transitei e transito até hoje entre esses 2 bairros, assim, né? Campinas, ela tem várias campinas, principalmente cortada ou por estradas ou por grandes avenidas, né? Sim. Bem interessante que você consegue cortar Campinas dessa forma que eu acabei de comentar, né? Sim. Você pega várias delas, né? E você observa as questões sociais através dessa divisão que você falou, né? Então, da Anhanguera para trás é uma coisa, né? Santos Dumont tem outro recorte também da sociedade, né?
de Campinas, enfim. Então, isso é bem observado mesmo quando você pensa as Cara, rodovias. quando eu vou para São Paulo, indo pela Bandeirantes, Uhum. próximo do Hopi Hari ali é Campinas ainda. É Campinas, ali já está na divisa, né, É, com Itupeva ali, mas tem uma partezinha ali que é é o Campinas. finalzinho de Campinas, né? É, Rapaz, é longe. tem chão. Tem chão. Você que está assistindo a gente aqui, que não é de Campinas, você sabe que Campinas está no estado de São Paulo, é uma cidade que hoje está com aproximadamente 1.300.000 É, pessoas. chega até 1,5 milhão, assim, se você for Dependendo da observar. conta. Dependendo da conta. E se você pegar quantas pessoas circulam na cidade todos os dias, aí ultrapassa com certeza esse número. Você acha que vai para quanto? Você tem ideia desse número? Chegar a uns 2, 3? Ah, deve chegar, porque assim, tem muita gente que trabalha em Campinas, Sim, né? Que mora em vem outras das cidades. cidades da RMC, né? Exato, mora em outras cidades e trabalha em Campinas, Sim. então movimenta a nossa cidade Sim, também. é uma cidade... Cara, você sabe que eu vim para cá faz 20 anos, 20 e poucos anos, e é impressionante o que cresceu Campinas. É impressionante. Era outra cidade. Era uma outra cidade. Uhum. Tanto que eu morei durante 2 anos num bairro, depois vim para cá, para Barão Geraldo, onde eu estou nesses 20 anos. E assim, Barão Geraldo era um distrito totalmente diferente, né? A única coisa que conectava a Barão Geraldo a Campinas era a Unicamp, né? O Uhum. restante era uma vida própria. Sim. E hoje você tem vida em Barão de um jeito assim pulsante. Se você quiser viver só em Barão Geraldo, você consegue viver Sim. sem chegar, sem acessar Campinas, a não ser que seja um serviço ou outro que só está na cidade, mas de modo geral a gente fala, eu estou indo lá na cidade. Uhum. Mas assim, a cidade chegou aqui. É isso que aconteceu. Sim. Pô, é bem maluco. Vamos seguir aqui. Deixa eu. Claro. Já conversamos um pouquinho sobre você e como você se formou. Agora, como é que você foi para a prefeitura? Antes de a gente falar sobre as políticas públicas para a juventude, como é que você foi parar na prefeitura? Tá. Tem um passo anterior aí, então eu falei para vocês aqui da minha atuação dentro das escolas, né, através do PIBID. E aí, quando eu me formo em 2013, né, finalzinho de 2013, estava buscando alguma coisa para trabalhar na área, né? Só que nesse mesmo tempo, desde 2012, eu atuo num partido político, né? Então, milito num partido político e recebi a missão, lá em 2013, de conduzir a juventude daquele partido, né? De organizar a juventude daquele partido. Então, a missão que o presidente do partido me passou e comecei a trabalhar nisso, né? Então, de recrutar jovens para participarem, falar um pouquinho da mensagem do partido, daquela coisa toda. E isso me possibilitou, então, ter um acúmulo mesmo de experiência e discussão com as juventudes e ser conhecido na cidade com esse trabalho com as juventudes. E lá em e aí saltando então para 2015, que é quando é criada a Coordenadoria de Políticas para a Juventude, precisava de um nome. E aí a gente tinha, né, vários nomes na cidade, tinha várias possibilidades, porém o prefeito na ocasião precisava de um nome que trouxesse consenso, trouxesse união, que pudesse ali, as diversas lideranças e movimentos de juventude da cidade pudessem, então, se ver representadas ou, no mínimo, poder dialogar, né, com esse nome que fosse indicado. Então, meu nome surge nessa ocasião, né, para assumir esse cargo. Então, a primeira coordenadoria de políticas para a juventude, eu tenho a honra de ser o coordenador e está aqui até hoje, né? Nesses 10 anos, então, completei esse ano 10 anos à frente dessa coordenadoria e de maneira muito dialogada com os movimentos sociais, com os movimentos político-partidários, né? Claro que não dá para ter consenso em tudo, Claro. mas a gente, mesmo nas divergências, a gente respeita, entende, acolhe e tenta construir aí uma cidade melhor para todo mundo. Não, e isso é rico porque, inclusive, dá brilhantismo na sua atuação. Vou te explicar o porquê do meu pensamento. Porque se você está conectado apenas via um partido e se você não consegue dialogar com todas as outras pessoas de diversos outros partidos, você não ficaria 10 anos na posição que você está. Então, a não ser que seja o mesmo partido que está sempre há 10 anos, que eu acredito que não seja isso daí. Não é o caso. De certa forma, o mesmo grupo político, né? E é importante falar isso porque pensar em gestões públicas, seja prefeitura, governo do estado, governo federal, a gente está falando de política, né? Então, não existe gestão pública sem partido político. Sim. Não existe. Qualquer forma que o chefe de estado entra, né, assume o cargo, ele não presta concurso, ele não tem... O único crivo é o crivo da população, né, que é o voto. Então, é importante que as pessoas entendam esse processo e até mesmo para poder discutir e construir em cima da realidade. Essa é a realidade. Então, sempre foi de maneira muito dialogada com os movimentos sociais, como eu disse, nem sempre no consenso, Claro. mas sempre de maneira respeitosa e dialogada e construída coletivamente.
Então, toda essa trajetória, né, me possibilitou aí ficar 10 anos à frente, mesmo mudando gestões, né? Aham. Mudando o prefeito, etc, enfim. Show de bola. Em que momento que você percebeu que esta direção, porque eu acho que nem é a função, é a direção social, seria o seu propósito de vida? Porque você falou que quando você começou lá atrás, quando você foi participar daquele vestibular social, Uhum, você foi meio sem direção, você teve um contato com um camarada que era um professor de história e aquilo uhum. começou a acender a luz para você, para essa área mais humana. Mas em que momento que você falou, cara, eu quero isso? Porque você falou agora para mim que você, inclusive, foi vinculado e é vinculado a um partido. Isso Uhum. mostra que você se interessou pela causa de um modo visceral. Como Sim. é que surgiu isso? Bom, acho que eu já falei um pouquinho da... Eu sempre tive um pouco esse interesse pelas ciências humanas, pela participação, atuação. Nunca participei de grêmio estudantil, na minha escola não tinha, mas participei de alguma forma do centro acadêmico, né, Uhum, da minha universidade, e me permitiu algumas ações sociais ali. uhum, Porém, eu fiquei pensando, bom, o que que eu quero fazer profissionalmente? O que que eu quero desenvolver, né? Meu pai, ele foi bancário a vida toda, né? Se uhum. aposentou aí recentemente. E sempre falava, não, eu não quero que você seja bancário. Porque Tudo menos tudo bancário. menos bancário. Porque sempre foi era uma profissão no passado muito, Sim. né? Com grande Se visibilidade. pegasse um bom banco, você ganhava muito bem. Exatamente. Só que depois, né, foi tornando, claro, né, o sistema um pouco mais complexo e Uhum, exigindo cada vez mais e tal. Eu falei, não, precisa fazer alguma coisa diferente e tal. Eu falei, pô, como que eu consigo, então, canalizar essa vocação que eu tenho, esse interesse que eu tenho pela questão social com o trabalho, né? Porque a gente uhum, precisa sobreviver também, né? A gente precisa uhum. pensar. E aí, surgindo essa oportunidade dentro da Prefeitura de Campinas, eu me vi e falei, olha, é isso que eu quero fazer. Por quê? Tudo que eu faço todos os dias, no meu dia a dia, impacta diretamente na vida das pessoas. Muda, de fato, a realidade das pessoas, né? Mas a virada de chave foi quando a gente teve um projeto em parceria com a Fundação Casa, lá no começo da Uhum. minha trajetória na prefeitura, né? E aí a gente tinha um projeto que chamava No Fluxo da Cidadania, que a gente levava atividades culturais e esportivas para dentro da Fundação Casa. Para quem não sabe, a Fundação Casa é a instituição, né, a antiga FEBEM, né, ou Casa de Menores, para quem é bem mais antigo aí, Uhum. onde ficam os adolescentes e jovens ficam ali cumprindo medidas socioeducativas, né, restritos de liberdade, então ficam ali internados nessas casas, né. E lá, muitas vezes, só tinha mesmo as atividades do dia a dia, não tinha algo mais recreativo, algo que pudesse dar outras perspectivas para esses jovens, Uhum. né? Então a gente começou esse projeto de maneira bem despretensiosa, assim, no sentido de levar poesia, música, etc. E a gente fez ali durante um ano e meio, 2 anos, esse projeto em parceria com a Fundação. Passou um tempo, eu estava na rua. Na rua, fui parado por um jovem, já não era mais adolescente, falou: Olha, eu sou fulano, tal, você não lembra de mim? Falei, cara, não consigo lembrar, desculpa. Mas eu lembro de você. Quando eu estava lá na Fundação Casa sem nenhuma perspectiva, você foi lá e me mostrou que é possível pensar outras coisas, sair daquele ciclo vicioso, né, da criminalidade, pensamentos, né, um pouco mais de conflito com a lei. Então eu consigo hoje conseguir enxergar outra perspectiva através da música, através da arte, uma coisa que não tinha no meu dia a dia. E aí eu falei, cara, é isso que eu quero fazer. Quero continuar impactando e transformando a vida das pessoas através da política pública. Cara, que legal. E me conta uma coisa, isso você também tem a veia artística ou não? Não, pior que não. Não? Não, eu tô dando risada porque o pessoal fala, ciências sociais, deve tocar violão, fazer alguma coisa, não, não tem nada. Nem sambia, nem um pandeirinho, Nada, nada, nada? nada, não, Rapaz, tá não tem precisando essa desenvolver aí vocação. também, aí, né? Talvez seja questão disso, né? Uma habilidade aí, né? Pois Destravamos uma é, não. habilidade. E deixa eu te fazer outra pergunta, cara. Que marca que as ciências sociais ela deixa na sua forma de enxergar os jovens de Campinas? Vou ver se eu consigo Uhum. elaborar melhor essa pergunta ou a compreensão é clara. Tipo, o fato de você ter se formado nisso, você enxerga que tem algo que te permite enxergar o jovem de Campinas como ele realmente é e como ele precisa ser. Tá. Eu vejo por duas óticas aí, né? Primeiro que Ciências Sociais é um curso que te ajuda a pensar, né? Uhum, Enxergar outras perspectivas e te ajudar não só a pensar, mas pesquisar também, né? Entender uma realidade e tudo mais. Então tem esse lado dos dados mesmos, que você aprende a buscar IBGE, buscar a Fundação SEAD, buscar dados oficiais e uhum, conseguir organizar isso, organizar o seu pensamento com base nisso.
Mas tem um outro lado que eu gosto bastante das ciências sociais, que é a antropologia, né? E aí eu fui para a linha, durante toda a minha formação, eu fui para a antropologia urbana, né? Que é o estudo de grupos urbanos mesmo, né? Então, o que a gente chamava antigamente de tribos urbanas. Hoje não se usa mais esse termo, mas eu foquei a minha formação nesta área. E aí, essa formação me ajudou, então, a entender o jovem na sua especificidade, ou também nas agremiações coletivas, né? Porque é na juventude que se manifesta, né? Qual que é o coletivo que eu me identifico, com que eu me identifico, e esses jovens começam a se juntar, se agrupar, né? Frequentar aí Afinidade espaços. por grupo, seria mais ou menos isso? Exato, é. E a partir daí comecei quer dizer, a partir daí não, né? Mas com essa formação eu consigo então identificar e dialogar com esses grupos, né? Independente de qual seja, a gente tem uma metodologia, tem um jeito para isso, né? E fazer parte, né? O que as ciências sociais também coloca não é que você é um profissional que você vai se distanciar da realidade. Pelo contrário, você vai imergir dentro dessa realidade, você vai participar dela e dentro dela que você vai analisar, você vai entender, você vai estudar através dessa participação ativa, né? Que a gente chama na observação participante, né? Então, tem casos, inclusive essa coisa da violência urbana, por exemplo, de pesquisadores que, né, e é isso Brasil, né, que cometeram crimes para poder entender o que se passava na mente da pessoa que entra em Ele conflito com a lei. quis efetivamente sentir, participar para poder escrever alguma coisa que Então tem coisas assim, claro que eu nunca cheguei nesse ponto, mas tem gente que faz coisas assim nesse sentido dessa observação participante, de entrar mesmo dentro da realidade da pessoa. Então isso é uma ferramenta que é, né, uma metodologia das ciências sociais que nos ajuda mesmo no dia a dia ali a entender e compreender esses grupos. Isso é bem rico, porque, na verdade, você mostra para a gente, assim, é que isso é teu dia a dia, então, para você ficar muito claro, para quem está fora desse mundo, simplesmente a gente só ouve falar sobre esse tipo de assunto quando a gente está em época de eleições ou, de repente, está acontecendo alguma coisa que você tem sei lá, alguma coisa que apareceu na televisão ou você efetivamente faz parte de alguma ação social e aí você é propositivamente ligado a isso. Mas, de modo geral, cara, é um negócio tão distante, né? O que é, de modo mais palatável para alguém que tem 6, 7 anos de idade? O que é uma inclusão social desses jovens? O que é isso do ponto de vista como um cientista social? O que é coordenar esses jovens em Campinas? Bom, é um baita desafio, né? Assim, primeiro, destacar isso, quando eu entrei, eu tinha 23 anos de idade. Quase 24 já. E hoje eu tô com 33, né? Então, assim, tem uma mudança em 10 anos, você muda e muda o olhar ali, né? Mas quando eu entrei, eu era um jovem, né? Basicamente, tinha acabado de me formar, tinha pouco tempo de formado, tudo. E que estava na liderança de outros jovens da cidade inteira. A gente tem mais de 200 mil jovens em Campinas. 200 mil 200 jovens? mil é gente pra caramba. De que idade você coloca desses jovens? De 15 a 29 anos. Uau. Então, toda vez que a gente falar juventude ou jovens, eu estou falando para vocês da população de 15 a 29 anos, né? Que é o que o Estatuto da Juventude estabelece, que é a primeira legislação federal que fala sobre a juventude, né? Então, é o Estatuto que estabelece, então, de 15 a 29 anos. E 200 mil pessoas é equivalente à população de Limeira, por exemplo. É muita gente. E Limeira é uma cidade grande. Sim. Não é uma cidadezinha. Então, é muita gente. Então, eu me vi ali, então, com meus 23, 24 anos, liderando todo esse processo junto aos jovens da cidade. E aí, é um baita desafio. E aí tem uma coisa que acho que as pessoas não sabem. Quanto mais tempo eu fico, mais difícil fica. Porque você começa a perceber outras coisas, outros problemas, outras realidades que precisam ser mudadas, né? Então, mais complexo fica quanto mais tempo eu venho permanecendo aí à frente desse trabalho. Acho que você vai tendo mais critério de olhar também, você vai ficando mais profundo na sua análise, né? Sim. E aí você vai percebendo diversas outras necessidades, né? Quando a gente chega para uma coisa, a gente a gente vai mais para prático, né? A gente quer resolver de um jogo resolutivo. Exato. Depois você já começa a descer. E outra também, a experiência de ver o que dá mais certo, o que dá menos certo e com qual profundidade você tem que descer, né? Exatamente, E esse ponto é bem interessante, né? Por exemplo, às vezes... E é uma coisa que eu tenho que cuidar, me cuidar no dia a dia, me policiar no dia a dia, né? Então, às vezes, vem um jovem com uma baita ideia, aquela coisa toda, só que eu já tentei isso no passado, eu já, né, enfim, já pensei nisso no passado, eu não posso frustrar esse jovem também. Falar, olha,
será que é isso mesmo? Vamos por aqui, vamos tentar por ali. E às vezes dá certo, às vezes eu mesmo, por estar tanto tempo, né, acho que não vai funcionar, às vezes funciona. Talvez hoje seja o momento certo para isso, né? Tem coisas que são assim, eu me lembro eu fui formado. Eu me formei em marketing, quase que não saiu aqui, né? E eu me lembro que chegou aqui no Brasil, há um tempo atrás, um carro chamado Twingo. Você lembra desse Twingo? Não. Cara, esse carro, se não me engano, eu acho que era da Renault. E esse carro, ele tinha uma concepção que era muito moderna para a época. Certo. E hoje ele seria totalmente aceito. As cores que eles trouxeram, o design que o carro tinha, era muito vanguardista para a época dele. E aí não deu certo. Ele simplesmente não colou. Mas assim, por que não colou? Porque colocaram no momento errado. Então, em marketing, a gente também analisa o momento certo de colocar alguma coisa que conecta com o que você falou. De repente, você fez alguma ação no determinado momento e aquela ação não deu certo. Você pode revisitar essa ação agora porque mudou as variáveis ao redor dela. Pode ser que agora a mesma ação, com as novas variáveis, elas deem certo. Então, vale a pena sempre estar revisitando isso também, né? Sim. Às vezes faz sentido também ouvir coisas que já foram colocadas numa gaveta do tipo, já fiz. Né? Com certeza. Vale a pena. É um exercício, né? Deixa eu te fazer uma pergunta, Claro. cara. O que está debaixo do guarda-chuva dessa coordenação? Porque eu entendo, a gente vai falar depois o que vocês já propõem efetivamente, mas eu vou fazer essa pergunta mais para eu entender. Por exemplo, você é um departamento governamental? O que eu posso usar vocês? Não, assim, vamos desenhar aqui, né? Então, a gente tem a prefeitura, Tá bom. né, que o chefe é o prefeito, Ok. certo? Debaixo do prefeito, a gente tem as secretarias, que aí a gente tem a figura dos secretários. Né? Então, são várias. Você conhece ali Secretaria de Saúde, de Esporte, de Educação, né, que são as mais conhecidas ali. Mas são uma infinidade, umas 20 secretarias mais ou menos. E aí a gente tem a Secretaria de Desenvolvimento e Assistência Social. É quase um palavrão, você perde o fôlego falando, né? E dentro dessa Secretaria de Desenvolvimento e Assistência Social, a gente tem algumas diretorias, dentre elas a Diretoria de Direitos Humanos, e dentro da Diretoria de Direitos Humanos a gente tem as coordenadorias departamentais, que no caso a Juventude se enquadra dentro disso tudo, né? Então a gente está Coordenadoria de Juventude, Diretoria de Direitos Humanos, Secretaria de Desenvolvimento e Assistência Social. Então, toda essa... Então, a gente pode dizer que a gente é um órgão, mas não é autônomo, né? A gente tá dentro desse guarda-chuva da Prefeitura de Campinas. E você falou que, de repente, um jovem pode acessar você, se contou aqui, trazendo uma determinada ideia que para ele é revolucionária e você já revisitou. Como é que ele te acessou? Quem te acessa? Bom, a gente tem um canal oficial, assim, de representação mesmo da juventude na cidade, que é o Conselho Municipal da Juventude. Que é um órgão, aí sim, autônomo, fiscalizador, consultivo e deliberativo. Então, o conselho é um órgão que é eleito a cada 2 anos para acompanhar e fiscalizar as políticas de juventude na cidade. Esse é um dos caminhos, né? Então, esse jovem pode ser conselheiro do conselho, né? Dependendo aí das circunstâncias, ou ele pode procurar o conselho para trazer uma ideia, né? Porque a gente se reúne uma vez por mês para discutir ideias, para falar das ações, dos planos, enfim. Então, um dos caminhos é esse, é via conselho. Mas a gente tem um Instagram, a gente tem uma página institucional, né? A gente está sempre de portas abertas para receber mesmo. Nessa década aí à frente das políticas de juventude, já recebi muita gente mesmo com várias ideias, com várias coisas assim que deram certo, outras não, mas... Você percebe que as pessoas que estão mais conectadas com isso são pessoas que elas têm mais um interesse... por política, por sociedade, ou de um modo geral, às vezes é um jovem que ele está desconectado, mas ele tem uma ideia e ele conecta você. Quem que é o perfil desse cara? Normalmente é o pessoal que está mais engajado com algum movimento social, político ou cultural. Né? A cultura... Trago um destaque especial aqui, porque nos últimos anos ela tem crescido bastante na cidade e os jovens ligados a esse segmento cultural têm atuado bastante, têm procurado. Olha, Felipe, como que eu faço para fazer um evento assim, assim, assado? Ele não quer dinheiro, não quer recurso, ele quer saber como que ele operacionaliza sem ter problema com o poder público. Acontece muito isso. E a gente tem esse papel também de orientar e ensinar esse jovem a como se organizar também. Né, dentro da cidade. Então a gente tem esses perfis, né? Tem o jovem que é mais ligado à política, mas é a minoria dentro dessa gama que a gente trabalha aí na Coordenadoria da Juventude. É mais esse jovem que tem um engajamento, quer trocar uma ideia, né? Enfim, e produzir alguma coisa para a cidade, entregar alguma coisa para a cidade. Né? Então a gente tem
bastante esse papel de orientação também. Eu tenho a impressão, e aí eu estou me medindo para poder falar dessa minha impressão, que de certa forma as pessoas elas não têm um envolvimento, né, com social. E quando a gente fala sobre envolvimento social, cara, parece que é assim, eu tenho que fazer parte de uma ONG, eu tenho que necessariamente fazer parte de uma coordenação, eu preciso... Não, eu digo assim, você está vivendo uma vida em sociedade, então é você interagir com as pessoas, trazendo ideia, levando ideias, batendo papo. Parece que de um modo geral a gente delega, esquece e a gente só se levanta para criticar. Você tem essa percepção? Sim. Tenho. E isso tem bastante a ver com a política, né? Porque a gente acha que o voto, né? Quando a gente vai na urna eletrônica e deposita o nosso voto, é o fim de um ciclo ali. Na verdade, é início de um outro ciclo, né? Então, quando a gente deposita o nosso voto na urna, a gente já delegou, né, para outra pessoa aquela vontade, aquele desejo que a gente tem, porém, a gente inicia, então, um processo de controle social, de cobrança, de entender se aquele representante está ou não traduzindo a sua vontade, né? Então, acho que precisa mudar essa consciência também, né? Olha, depositei o voto ali na urna, mas ali não é porque eu depositei o voto que já, fiz minha parte, né? Não, você precisa continuar participando e entendendo ali a participação do seu representante e cobrá-lo, caso for o caso. Caso for o caso, esquisito, mas se for o caso, né? Então, por exemplo, eu votei em você, né, para cargo X. Na campanha você me falou uma coisa, mas chega lá você tem outra postura, pera lá, então vamos conversar, entender o que mudou aí nesse caminho, né? De certa forma, de novo eu estou aqui fazendo juízo de valor através dos meus olhos. O brasileiro não é de acompanhar, né? De um modo geral, né? Eu tô generalizando. A gente meio que delega e depois critica ou elogia, né? Aí como sociólogo, posso dizer assim, talvez... tem uma leitura disso, de que a nossa democracia é muito jovem também, né? Comparado com outros países, e nossa democracia é jovem e também passou por vários períodos de turbulência, né? Vou citar aqui a própria ditadura de 64, ela travou, né, nossa democracia por um longo período. E aí depois, quando a gente reabre e vem reconstruindo essa democracia, a gente está nesse processo ainda. Né? Então, eu entendo que talvez seja um pouco esse amadurecimento, essa falta de amadurecimento. É uma curva de aprendizagem Exato, mesmo. Então, a gente está nesse processo ainda, né? Se formos comparar com outros países. Que já são mais maduros. A Europa, por exemplo, é o velho mundo. A gente está falando de Exato, muitos anos, uma democracia secular, né? Sim, então, a gente ainda está num processo, né? A gente fala da reabertura para cá, quanto tempo passou? Pouquíssimo tempo, né? Então, a gente está ainda nesse processo... E aí entendo que os conselhos, as formas de participação popular e o engajamento comunitário, como você bem trouxe aqui, são importantíssimas ferramentas para amadurecer a nossa democracia, né? Quando você participa e pensa assim, olha, não é partido político, não é ONG, não é nada do tipo, mas quando eu interajo com a sociedade, eu estou fortalecendo, querendo ou não, a democracia do meu país. Então, um pouco nesse sentido que eu penso, que eu entendo a coisa toda. Você sabe que eu faço meia-culpa aqui, porque hoje, tudo bem, eu estou à frente de uma associação, à frente de uma ONG, e estou me conectando com tudo isso. Mas eu era exatamente o cara da delegação. Aquele cara que vota, que acompanha pelos jornais como é que as coisas estão acontecendo e que só criticava ou elogiava. Isso foi, eu tô com 55 anos de idade, foi por 53 anos de idade. E olha que eu sou uma pessoa que eu me julgo uma pessoa inteligente, uma pessoa relativamente culta. Eu fico imaginando como é o modo geral, né? Bom, na verdade eu não preciso imaginar, basta olhar para a realidade está aí, para a gente ver o que está acontecendo. Né? Mas uma outra coisa também que agrava essa situação no Brasil, principalmente, é a questão da desigualdade social, né? Sim. Se você não tem as mínimas condições para viver, né, a sua vida... Vai ser, pirâmide de Maslow, né? Você não vai ficar olhando para coisas Exatamente, você não vai, né, digamos assim, investir o seu tempo, né, para acompanhar a política, aquela coisa, se você está passando necessidades básicas. Você né? precisa Então, comida, né? Exatamente. A primeira coisa é comida. A prioridade é essa. Dali para frente a gente vai... Mas eu estou gastando um pouco mais de tempo nisso, porque assim, por exemplo, eu, quando jovem, eu passei por bastante necessidade financeira, até os 15 anos de idade, depois a vida começou a melhorar um pouquinho. Nada maravilhoso, mas melhorou. Mas assim, eu me meço dizendo, eu tinha oportunidade. É engraçado. Eu tinha condições de me envolver, de me engajar, de agir, entendeu? Acabava agindo muito dentro das minhas bolhas. Então, por exemplo, por eu ser evangélico, eu me converti quando eu tinha 20 anos de idade, eu agia através da igreja. Então, assim, o social era o social da igreja, era o que a gente fazia. Não era um social para a sociedade, era um social para um grupo da sociedade que fazia parte do meu clube, entendeu? Eu estou brincando com o clube sem entender o que eu quero dizer.
Então, assim, isso é muito pequeno comparando com o quanto a gente pode se envolver. Com Então, certeza. eu me enxergo hoje em dia como um pouco de tendo perdido um pouco de tempo, entendeu? Uhum. Que eu poderia ter feito mais pela sociedade do que eu efetivamente fiz. É mais ou menos isso. Entendo. E às vezes eu até tento me frear, porque eu quero cobrar que pessoas se engajem, só que eu olho para o que eu fiz e eu não me engajei, entendeu? Então, assim, cara, não adianta. Isso é um despertar que vai acontecendo, né? As pessoas elas vão percebendo isso ou não percebem, né? Tem gente que passa também por toda a vida sem perceber e acha que tá tudo bem. Se o meu umbigo tá limpinho e tá tudo legal, tá tudo Sim. legal, né? Mas às vezes talvez seja questão de timing, talvez, né? Igual a gente falou aqui das propostas, das ideias, né? Às vezes você estava num outro time da sua Pode vida ser, pode e ser. é isso, né? Pela questão da sua adolescência, quando você se tornou adulto, falou, não, agora eu vou correr Buscar e outras resolver coisas. minha vida e depois eu penso. E às vezes é normal, entende? É, Eu acho que dá para passar pano para todo mundo, Dá. né? Mas assim, na Até real. certo ponto. Até certo ponto. Esse que é o até certo ponto é exatamente isso. Eu faço parte, e aqui o canal permite que a gente acesse tantas pessoas que têm condições de se envolver. E o que acaba acontecendo é que a gente tem muitas atividades que são ligadas com o mundo que nós vivemos, mas esse mundo que nós vivemos é a famosa bolha. E assim como eu enxergo Campinas sendo só um pedaço, muitas pessoas enxergam Campinas sendo só um pedaço. Sim. E você que está me assistindo aqui, talvez você esteja pensando exatamente na sua cidade, falando, eu só enxergo esse pedaço. Só que assim, cara, não é só esse pedaço. É todo. E eu posso fazer diferença na vida de algumas pessoas, eu posso me engajar, eu posso me doar um pouquinho mais. Eu acho que esse que é o ponto de que a gente está trazendo aqui na conexão solidária. Sim. Porque assim, a conexão é entre associações, entidades, prefeitura, pessoas, realmente todo mundo se conectar para fazer alguma coisa que tenha impacto positivo social. Acho que isso é um ponto. Acho que eu já dei a minha letra para você que está me assistindo, que é isso, né? Se conecta. Se viu? conecta. Se liga. Vamos lá, Felipe, Claro. vamos seguir aqui, porque eu quero entender o seguinte. Onde estão as maiores vulnerabilidades destes jovens de 15 a 29 anos? Mercado de trabalho, inclusão digital, saúde mental, participação social. Tem uma pesquisa que ela não é tão recente, deve ser de 2022 para 2023, que é a nível de Brasil, tá? Que ela pergunta para o jovem qual que é a sua maior preocupação. E aí, é bem curioso, as três maiores preocupações do jovem brasileiro. E elas aparecem nessa ordem: educação, trabalho e, curiosamente, meio ambiente. Olha que Meio doido. ambiente é a terceira maior preocupação do jovem brasileiro. Isso é o jovem estratificado 15-29, essa 15 a pesquisa. 29 Brasil, né? Nível de Brasil. A primeira é? Educação, Tá. trabalho e meio ambiente. Essas são as três maiores preocupações do jovem brasileiro nessa pesquisa, o recorte aí 2022-2023. Faz bastante sentido até o meio ambiente também, porque o cara está enxergando que não tem futuro se não estiver presente, né? Pois é, o que eu via na escola, e talvez as pessoas tenham visto em outros lugares, né? Sobre as questões ambientais, né? As mudanças ambientais, o efeito estufa, aquela coisa toda, a gente está colhendo os resultados hoje, né? Essas mudanças climáticas, as chuvas, aquela coisa toda. Nossa geração está colhendo isso, Sim. né? O que a gente ouvia falar que seria, que aconteceria. Sim. Já essa geração de jovens atual, ela já está vivendo isso, né? Nasceu com essas preocupações porque está vivendo elas, né? Não é mais uma ideia de futuro, não, é o presente deles, né? Alagamentos, chuvas torrenciais no Rio Grande do Sul, na vida deles agora, Sim. né? Então, Maio do ano passado mostrou claramente, né? exatamente. Então, por isso, talvez que esteja aí a preocupação No radar, ambiental, né? está no radar, né? Porque se não tiver mais planeta, acabou tudo o resto, não tem mais o que... Cara, mas aí eu gostaria de ser muito mais crédulo do que eu sou, porque eu acho que existem tantos interesses e tantas forças aí, mas a gente tem que lutar contra isso, é óbvio, né? Sim. Mas assim, eu me recordo que em 1990, eu trabalhava no Shopping Iguatemi de São Paulo, aquele que fica na Faria Lima, lá de São Paulo, e eu me lembro de ter assinado um abaixo-assinado para poder despoluir o rio Tietê e Pinheiros. Sim. Claro, o rio Tietê e Pinheiros continua poluído, Pois cara. é. Estamos falando de 2025 e a quantidade de dinheiro que entrou, os bilhões que passaram ali, tudo bem, foram paliativos, né? Eles tiveram algum certo efeito, está menos poluído do que já foi, mas... E aí, eu não sei se eu sou menos crédulo por causa disso, e se o jovem pode ser crente ao ponto de que
ele pode se engajar e fazer a diferença, ou se ele tem que se engajar para pelo menos diminuir a velocidade das coisas se destruírem, né? Mas aí eu sou o cara mais pessimista na conversa, né? Mas é uma coisa interessante. Mas conectando essas coisas, assim, o que tem surgido também dentro dessa discussão de trabalho, educação e meio ambiente é de como que a gente pode, então, buscar outras formas de trabalho ou de produção mesmo de produção mesmo de coisas para a sociedade sem agredir ou agredindo menos o meio ambiente, né? Então, a gente tem encontrado pesquisas e até produtos por exemplo, de produção sustentável, coisas do tipo, né? Então, assim, tem aparecido alternativas. É claro que para frear tudo isso, né, todas essas mudanças, precisa de muito mais. Mas acho que alguma coisa, uma luz está acesa. Alguma coisa está sendo ali. feita, né? Não, eu acho que assim, o que é legal é que você tem pessoas se preocupando com isso e tem pessoas debruçadas sobre plataformas de desenvolvimento científico para tentar colocar produtos que sejam tão bons quanto existem e tão baratos quanto esses. Que aí a lógica do mercado, infelizmente, é a lógica econômica, né? Uhum. Se é mais barato, eu vou colocar. A gente acabou de viver aqui no estado de São Paulo a questão do álcool, né? Os caras colocaram metanol, né? Metanol, Cara, metanol na bebida, misericórdia, cara. Tem pressão de custo, o cara tá pouco se lixando, né? Então, se consegue equilibrar isso, faz bastante sentido, né? E é uma preocupação, tem que ter essa preocupação, né? Assim, a gente não tem planeta B. Não tem. Né? Alguém fala assim, não, mas estamos vendo Marte. Fala, mas gente, eu vi uma fala esses dias, talvez, eu não estou recordando aonde foi, mas de que a gente conhece mais o lado escuro da Lua do que o nosso próprio oceano, né? Então, é um pouco isso, assim, sabe? A gente precisa olhar mais para dentro, né, para pensar essas questões e propor soluções e tal. E talvez o jovem tá ligado nisso. Conectado nisso. Tá antenado nisso, sabe? Bom. Então, não é só uma militância, não é só um engajamento, mas é uma preocupação real mesmo, né? De que, olha, alguma coisa precisa ser feita, alguma coisa precisa ser mudada. Então, tem essas preocupações e aí isso tem lá a questão da educação, porque, de fato, né, a educação no Brasil, a gente sabe da complexidade que é, acho que o maior sistema educacional do mundo, público, né? Então, é bem complexo. O trabalho, porque, de fato, cada vez menos, né? A gente tem visto essa participação do jovem no mercado de trabalho e também tem discussões que a gente tem que fazer sobre isso, porque qual o trabalho que o jovem quer, ou sonha, ou almeja, né? Como eu falei um pouquinho do meu pai no começo aqui, que é bancário e tal, ele, quando adolescente, foi fazer curso técnico, acho que, se eu não me engano, contabilidade, não lembro exatamente qual foi, mas tinha essa perspectiva, né? Olha, vai fazer contabilidade, vai trabalhar no banco, porque é uma boa carreira. O que é uma boa carreira para o jovem hoje? Quem que quer trabalhar numa multinacional ou numa marca, alguma coisa assim? Nessa geração que a gente tem, né, de TikTok, internet, YouTuber, etc, né? Então, é um debate complexo de fazer com a juventude hoje. Cara, se eu colocar aqui um caranguejo na sua piscina, você vai perceber que o negócio é feio, porque assim, isso porque a gente está falando sobre inteligência artificial. Não, nem entramos nessa parte ainda. Se a gente colocar essa nova tecnologia, porque não é um novo recurso, é uma nova inteligência efetiva, que vai destravar um monte de coisa, né? Eu acho que os negócios dos próximos 10 anos, eles vão ser exponencialmente alterados. Então, isso tudo a gente está olhando sem colocar inteligência artificial, né? Só olhando para a complexidade do nosso momento de 2025. Nós estamos em novembro de 2025. Vai ficar muito mais complicado. Aí o coordenador da Juventude de Campinas vai ter que suar mais aí para poder integrar esse povo, para poder preparar esses jovens. Tem surgido, assim, formações, né? Eu tenho visto, né? A gente não fez nada nesse sentido, mas de domínio das inteligências artificiais, né? De utilizar como ferramenta de trabalho. Mas ainda é bem prematuro, embrionário, né? Embrionário. O ChatGPT popularizou esse ano, poucos meses atrás, assim. Não é uma coisa que ainda tem já tem um estudo, né, mais aprofundado sobre, mas é uma coisa que a gente tem que estar atento. Você sabe que eu tenho um programa de que eu dou aulas em alguns lugares, né? E nesse programa eu tenho trazido isso para a conversa com os jovens. Eu tenho tentado conectar eles com essa realidade, dando algumas orientações, até meio como consultor. Porque eu tive um bate-papo até com um cara que a gente gosta bastante, chama Neto Paim. Esse cara era uma das 10 personalidades que representavam o tema inteligência artificial no Brasil para executivos. E esse cara veio conversar com a gente e ele abriu minha mente
E aí, isso me fez que eu começasse a utilizar a inteligência artificial de um jeito que eu nunca tinha usado e destravado possibilidades com ela que só os heavy users, aqueles caras que usam muita inteligência artificial, conseguem ter. Você para de ser um usuário para você começar a ter a inteligência artificial generativa cooperativa contigo para construir coisas novas. E isso é uma coisa que eu vagarosamente estou desenhando, pensando, obviamente, no background que o meu jovem tem, que ele não tem grandes habilidades, mas tentando trazer para ele para poder conectar isso. Tanto que eu, inclusive, tenho utilizado a minha inteligência, eu chamo ela de Friday, igual aquele dos Avengers lá do... eu vi que você gosta um pouquinho desse universo, não tem um Homem-Aranha atrás de mim aqui, tem um Homem-Aranha atrás de você. Sabe por que o Homem-Aranha está atrás de você? Não. Porque com grandes poderes vem grandes responsabilidades. Boa, tava esperando essa deixa. Você é o cara. Você é o coordenador da juventude da cidade de Campinas. 1.300.200.000 jovens, cara. É bastante gente que você coordena aí. Evoluindo, você tem hoje 3... eu anotei, não sei se está correto aqui. Você tem Juventude Conectada. Certo. Você tem o Camp Crew. Isso. Não sei se é assim que se fala, é assim mesmo? Camp Crew? Como preferir. Contando que os caras entendam do que se trata, tá beleza? Só não pode falar de Camp Creu, que fica feio. Creu não dá, né? Creu não dá. Já foi até uma música, né? E Semana das Juventudes. Juventude Conectada. Aí eu anotei aqui, inclusão digital e social, e eu quero saber como é que funciona isso na prática, quantos jovens já foram impactados, qual que é o objetivo? Bom, essa é a nossa principal política de juventude na cidade, a Juventude Conectada. Aqui no estúdio está o Vinícius, que é o chefe de setor, né, dentro desse programa. Eu expliquei um pouquinho para vocês do organograma da prefeitura. Tá. E aí, né, prefeitos, secretários, diretores, coordenadores, depois dos coordenadores vêm os chefes de setor, né, que são responsáveis por áreas específicas. Dentro da nossa estrutura, a gente tem dois setores, né? 2 chefes de setor, que é o Vinícius e o Fernando. O Vinícius cuida do Juventude Conectada e tem o Centro de Referência da Juventude. Acho que faltou nessa lista. Tem mais o Centro de Referência da Juventude? Isso, eu vou falar dele na sequência. Mas o Juventude Conectada, então, é a principal política de juventude que a gente tem na cidade hoje. A gente contrata, através do programa, 120 jovens de 15 a 29 anos, aí dentro de um recorte de questões sociais. Né? Então, ele tem que estar no cadastro único, que é a porta de entrada para benefícios e programas que é do governo federal, mas que a gente usa também para outros programas municipais. E aí tem um recorte de renda desse jovem, né, para poder participar do programa. Tem que ser morador de Campinas, tem alguns outros critérios, mas tem que estar em situação de vulnerabilidade dentro dos critérios ali do cadastro único. E esse jovem, então, uma vez que ele passa no processo seletivo e passa nessa entrevista social, ele passa a compor o programa e recebe, então, uma bolsa mensal de R$ 744 por mês para atuar, então, 4 horas por dia, todos os dias, de segunda a sexta, em espaços de inclusão digital, que a gente chama de núcleos de inclusão digital. E lá esse jovem, então, presta atendimento à população. Então, qualquer cidadão acima de 12 anos de idade pode procurar um núcleo de inclusão digital e ser atendido pelo jovem. Então, seja para serviços digitais, seja para emitir uma segunda via de conta, acessar algum programa específico, né? Ou para uso recreativo, que a gente chama de acesso livre. Também tem essa possibilidade. E esse jovem também está apto para dar oficinas de informática básica, né? Que são as oficinas de inclusão digital. Que aí, normalmente, são voltadas ou para crianças ou para idosos, né? Tá um pouco nesses 2 extremos, assim, essa parte das oficinas. Mas é que a gente tem essa coisa, né, de achar que hoje o jovem já sabe ou já nasceu sabendo usar o computador. A gente tem percebido que não, principalmente essa geração mais nova, eles usam muito bem o celular, mas o computador mesmo tem muitas dificuldades mesmo até para utilizar. Então, essas oficinas são importantes. Então, só retomando, o Juventude Conectada é um programa que faz a inclusão social através da inclusão digital. Então, a gente vai contratar esses jovens, a prefeitura contrata eles como bolsistas, recebem uma bolsa, então, de R$ 744 por mês, e lá eles ajudam a população nesse atendimento que é prestado. O jovem é beneficiado com a bolsa, com recurso financeiro, e a população é beneficiada com o atendimento que é prestado pelo jovem, porque não é só receber a bolsa, ele tem que prestar um serviço para a sociedade, né? Então, essa
Essa é a sacada do programa. E você até comentou comigo, salvo engano, que esses jovens eles também têm algum treinamento dado por vocês, né? As formações, que são encontros quinzenais. A cada 15 dias a gente se reúne com as turmas dos jovens e trabalha ali em 3 eixos com ele. Né? O primeiro eixo é gestão e desenvolvimento pessoal. Está mais voltado, então, para o desenvolvimento do jovem, né? Habilidades, competências, atendimento ao público, oratória, né? Toda essa coisa mesmo do desenvolvimento do jovem. O segundo é tecnologias de informação e comunicação, que é mais voltado, então, para a tecnologia, para a informática, né? Para o smartphone, uma coisa que entrou também no nosso programa nos últimos anos. E o terceiro eixo, que é cidadania e direitos humanos, né? Que particularmente é meu favorito, que muitas dessas formações eu que conduzo, mas também toda a nossa equipe, né, na área de direitos humanos participa, então, desse processo formativo do jovem, que aí sim faz a diferença na formação do jovem, né? A ideia é que ele saia do programa, porque ele pode ficar até 2 anos, ele saia do programa melhor do que entrou, né? Então não faz sentido ele depender do programa para o resto da vida. Então ele entra, tem essa formação, além do que ele desenvolve no dia a dia, né? Atendendo a população, também é um processo formativo, né? Que ele aprende muita coisa nisso tudo, mas a ideia é que ele saia melhor do que ele entrou no programa. E você tinha falado que você teve a sua primeira experiência profissional numa lan house. Isso. E aí a gente falou até que a gente imaginava que não existia mais, mas que existem alguns lugares que precisam até hoje. Esse caso desses 120 jovens, eles que trabalham nesse núcleo de inclusão digital, eles acabam sendo um pouco dessa lan house? A dinâmica lembra bastante. O primeiro ponto é que não é cobrado nada, né? Então nenhum cidadão, nenhum usuário cobra, não paga nada para poder utilizar. Mas a lógica é um pouco parecida, né? A diferença é que ela é mais voltada para serviços. Então a gente tem núcleos de inclusão digital que são exclusivamente para serviços. Mas onde estão? Desculpa, geograficamente eles estão espalhados em Campinas? Todas as regiões de Campinas têm. Tem pelo menos um. Aqui em Barão Geraldo, inclusive. Te convido a visitar ali na subprefeitura, sabe? Ali na subprefeitura de Barão Geraldo, a gente tem um ali. Esse é mais voltado para... Mais voltado não, ele é exclusivo para serviços, né? Como é um espaço que não dá para... que tem uma alta rotatividade de pessoas, então ele é exclusivo para serviços, né? Mas a gente tem na cidade inteira, então todas as regiões, todos os distritos da cidade têm o Juventude Conectada, exceto Sousas, que aí a gente acabou não conseguindo jovens de Sousas para atuar lá, mas a gente teria também, caso tivesse. E o Camp Crew? Esse é um projeto mais recente. Eu não falei, mas o Juventude Conectada ele começou em 2014. Então, é um programa que já tem aí mais de 10 anos de existência, né? Então, ele veio um pouco antes da Coordenadoria da Juventude. Ele começou com um programa especial, depois ele foi atrelado à questão da juventude na sequência. O Camp Crew é um projeto, na verdade, que surgiu em 2021, que busca democratizar o acesso às artes urbanas. Então, ele atua em 2 frentes. A gente tem a iniciação artística através do grafite. Então, a gente vai até escolas, ONGs, grupos sociais, né? E faz atividades de iniciação ao grafite com crianças e adolescentes. Na verdade, até idosos a gente já atendeu também nesse projeto, né? É bem interessante essa troca geracional, né? Então, essa é uma das frentes, né? A iniciação artística através do grafite, e a segunda frente, que é a revitalização de espaços públicos através das artes urbanas. Né? Então, a gente vai até um espaço público e transforma aquele espaço através do grafite. Então, chama artistas da cidade, artistas da região, e aí sim, é um programa que faz o engajamento comunitário porque a gente não remunera esse artista. Né? Então, o projeto está baseado no engajamento comunitário do artista. Porque já existem outras políticas públicas que vão remunerar o artista, que vão contratá-los, etc. Então, o nosso caso está mais para o engajamento desse artista, muitas vezes jovem, outras vezes não, mas dentro da comunidade. Então, a gente fez a última edição no Jardim Santo Antônio, numa associação de moradores. É um espaço que foi revitalizado pelos próprios moradores, e aí eles queriam um grafite. A gente fez o grafite com o tema do Nordeste brasileiro, porque o bairro recebeu, né, muitos migrantes nordestinos na sua concepção, então a gente fez toda uma arte voltada para a questão do Nordeste brasileiro, e aí os artistas se engajaram na mudança desse espaço. Toda vez que eu vejo um grafite, assim, por exemplo, numa escola, eu sempre fico na dúvida de como é que aquilo acabou sendo construído, ou seja, onde buscaram os artistas, quem subsidiou a tinta, se alguém foi remunerado por isso. Isso não tem um único modelo, tem vários modelos. Tem vários modelos, em escolas, normalmente, tá? Muito, muito normalmente, quando a escola estadual, principalmente, a escola compra a tinta e chama um artista
um pouco mais conceituado para organizar e vão várias pessoas, porque as escolas são grandes, né? Normalmente, nossas escolas atendem muitas pessoas, né? Então, são escolas grandes, normalmente na escola estadual assim que funciona. Na escola municipal, como tem um pouco mais de recurso, muitas vezes os diretores, as diretoras contratam os artistas para fazer intervenção. Mas varia muito. Tem lugares que remuneram, né? Como eu disse para você, a Secretaria de Cultura mesmo tem um baita programa aqui de grafite, que ela remunera os artistas para fazer intervenções em espaços que aí a cultura vai indicar, né? O nosso está mais voltado para a questão do engajamento comunitário do artista, né? Dele se engajar, a gente oferta o material, oferta uma alimentação, mas a gente não paga o que a gente chama de cachê artístico, né? Isso não está previsto no nosso projeto, porque está voltado mesmo para essa inclusão, para essa participação social. E aí, anotei aqui a Semana das Juventudes. Como é que esse evento amplia o protagonista desses jovens e articula a sociedade civil? Esse é a nossa melhor estratégia, assim, para articular a sociedade civil, na verdade, né? A Semana da Juventude é um evento anual. Ela acontece uma vez por ano, todos os anos, sempre no mês de agosto. A gente tem o Dia Internacional da Juventude, que é 12 de agosto, e a gente usa essa data como estratégia, então, para mobilizar os jovens e até mapear coletivos, mapear movimentos sociais, organizações e tudo mais. A gente vem fazendo, né, sempre em parceria com o Conselho Municipal da Juventude, como eu disse, né, que é um órgão autônomo que fiscaliza as políticas de juventude, mas também é muito parceiro na execução da Semana da Juventude. E como que é isso, né? E aí é curioso, eu não sei como... Você falou que é de São Paulo, né? Sim. Eu não sei como é em São Paulo, mas em Campinas, a Semana da Juventude nunca tem 7 dias. Ela tem 9, ela tem 12, chegou até 21 dias É uma semana estendida. Estendida, né? O prefeito até brinca com a gente, fala, pô, mas né, daqui a pouco tá no mês. E se brincar vai ser isso mesmo, né? Se bobear vai ser isso mesmo. Por quê? O que a gente faz então? A gente monta uma programação coletiva. Então, por exemplo, você tem uma associação, né? Você quer inscrever uma atividade na semana? Vem e soma no calendário. O pessoal lá do Padre Anchieta tem outra iniciativa, a gente soma no calendário. Então, acaba virando um calendário bem extenso de atividades voltadas para a juventude. Então, esse ano, 2025, a gente teve 54 atividades, né, que envolveram aí mais de 30 organizações. Então, você imagina assim, foram 30 organizações que participaram dessa construção junto com a gente. No ano passado, que foi um ano mais movimentado ainda, a gente teve mais de 100 atividades. Acho que 110, 112, se eu não me engano. Então, você imagina, como que coloca tudo isso em uma semana só? Não cabe fisicamente, né? Mas a quantidade de jovens, eu sei que você falou que são 200 mil jovens dentro da cidade de Campinas, mas como é que você acessa, qual a participação efetiva, numérica? Esse ano, que aí o dado está mais fresco na cabeça, foram 12 mil. 12 mil 12 jovens? mil. A gente acessou 12 mil pessoas através da Semana da Juventude de 2025. E onde acontece isso? Na cidade inteira também, né? Então, se você pegar a programação desse ano, você vai ver que teve ações aqui dentro da Unicamp, teve no Padre Anchieta, teve no Campo Grande, teve no centro. Mas geralmente são o quê? Escolas, ONGs, o que praça, que é? Tudo que é Qualquer lugar. lugar. Qualquer lugar. Então, Qualquer a gente lugar. teve programação em escola, teve programação em ONG, teve programação em praça, teve show, atividades culturais, atividades esportivas, campeonato de futsal entre jovens. Isso foi bem interessante, assim. Então, 2 ONGs. Vamos disputar um amistoso, né, de futsal? Monta 2 times ali, 2 ONGs e faz ali uma programação para interagir, né, para conectar esses jovens, sabe? Então, é a principal ferramenta que a gente tem hoje para acessar a sociedade civil. Porque daí, a partir da Semana da Juventude, eu sei quem está produzindo, eu sei quem está fazendo cultura, Você tem fazendo visibilidade, esporte. né? Você tem Exato, visibilidade de ter um público, né? Exatamente. Então, a gente consegue chegar até a cidade, porque a cidade é extensa demais. Não dá para a gente estar em todos os lugares. Sim. Mas se a gente faz uma ação assim, eu sei que teve no Jardim Marisa, por exemplo, que é na região do Campo Belo, quase em Vinhedo. E teve também aqui no outro extremo, em Barão Geraldo. Então, assim, tem a gente consegue, né, atingir a cidade toda através da Semana da Juventude, mas principalmente tendo um engajamento comunitário dos coletivos, dos movimentos e por aí vai. E quando começa porque essa é uma coisa assim, quando ela é realizada, eu sei que é em agosto. Quando é que ela começa para você? Já viu o papo de carnavalesco? Que já começa imediatamente. Exatamente. Acabou o carnaval, você respira um mês e volta a organizar. Ou seja, você já está mexendo com isso. A gente já está mexendo com isso. Então, nós mesmos do PDO podemos trabalhar com você e tem outras entidades que já podem começar a procurar você para ver. Você que participa, né, de algum movimento social, coletivo ou organização, pode, né, propor atividades e realizar atividades durante a Semana da Juventude
participando desse grande canal de mobilização que a gente tem aqui em Campinas. Cara, E olha, eu não tenho o dado preciso porque não existe isso de maneira organizada, mas eu suspeito que a nossa Semana da Juventude é a maior do Brasil. Porque eu não vi Pô, igual... semana tem 21. Exatamente. Tem 21 dias a semana de Campinas, né? Eu tenho provocado essa discussão a nível nacional, porque, né... Você fala com outros municípios? Com outros municípios, com outros estados, né? Enfim. E aí eu tenho provocado um pouco essa discussão para tentar entender, obviamente, pensando no nosso título aí de maior Semana da Juventude do Brasil. Roubar de Itu. Lembra que Itu tudo era grande, tudo era maior, né? Campinas é maior. Ô Felipe, olhando agora um pouquinho mais para desafios e dores que você tem à frente disso, porque parece que tudo são flores e nada é assim, né, cara? Com certeza absoluta, a gente apanha muito para poder fazer as coisas. Quais são as suas maiores dificuldades em executar políticas públicas para a juventude? O que é? Falta de recurso, engajamento, continuidade? O que é? Vou falar 2 causos rapidinho, né? O primeiro deles ainda em relação a essa troca que eu tenho com outros gestores de outras cidades, a gente brinca que assim, se você for numa cidade X, né, conhecer o trabalho, conhecer a política ali, se a pessoa só te contar coisa boa, pode ter certeza que não é a realidade que ele está vivendo, porque a gente sabe da dificuldade. Porque aí o outro caso, que eu fiz também, depois das ciências sociais, eu fiz uma pós-graduação em gestão pública, né? E aí eu tive um professor que troco mensagem com ele até hoje, que ele fala o seguinte: existe um princípio na administração pública que é o seguinte: os recursos são escassos e concorrentes entre si. O que significa isso? Primeiro que o dinheiro não é infinito. Cobertor curto. Cobertor curto. E se eu coloco a água que está nesta caneca, eu vou esvaziar essa caneca, embora eu vou encher essa. Então, assim, se eu invisto num lado, eu vou deixar de investir em outro, né? Então, esse é um princípio. E aí, falando em dores, a primeira delas é o orçamento, né? A gente não tem um orçamento que daria conta de fazer tudo que a gente gostaria de fazer. Muito embora o orçamento que a gente tem hoje na Juventude de Campinas é muito maior do que muitos lugares por aí, né? Existe uma proporcionalidade? Não dessa forma que você está pensando. Não é exatamente assim, percentual para isso, é tanto? Não. Existe, assim, a prefeitura tem trabalhado em outras ferramentas para dimensionar um pouco melhor essa questão dos recursos, mas não existe ainda essa proporcionalidade. Assim, existe público X, mas orçamento... é cobertor curto, é bem exato, isso, né? Porque assim, você não está falando só de uma secretaria, você não está falando só de uma dor, você está falando de um monte de coisa. Exato, né? Claro. E aí, nisso tudo, a mobilização, a articulação, na verdade, é fundamental. Né? Para eu viabilizar um projeto como o Campo Crio, por exemplo, não é só ir lá, escrever o projeto e protocolar, por exemplo. Não, eu tenho que movimentar, eu tenho que falar com muitas pessoas, tem que secretários, prefeito, vice-prefeito, etc. Então, tem toda uma movimentação política. Então, assim, a primeira dor, para falar assim, né, é a questão de orçamento. A gente não tem orçamento para resolver tudo que a gente gostaria de resolver ou fazer tudo que a gente gostaria de resolver. E como eu disse, né, quanto mais tempo eu fico nessa posição, mais desafios eu vou identificando. Falo, olha, para tal coisa dá para fazer isso. Mas não tem orçamento. E aquilo, dá para ir por esse caminho. Né? Então, a gente acaba enxergando também outros caminhos, né, para poder viabilizar, etc. E uma coisa fundamental, que eu acabei não falando aqui ainda, é que quando a gente fala de juventude, a gente está falando de várias frentes, né? Eu falei daqui da educação, do trabalho, do meio ambiente, e a gente tem 3 secretarias que cuidam dessa pauta, né? A gente tem a Secretaria de Educação, a gente tem a Secretaria de Trabalho e Renda, e a gente tem a Secretaria do Clima, que agora mudou de nome recentemente. E aí, o meu papel também é articular as políticas entre essas secretarias. Então, não necessariamente tudo eu vou fazer pela coordenadoria da juventude, mas talvez a educação possa fazer por lá, mas talvez o trabalho e renda possa fazer por lá, talvez o meio ambiente possa fazer por lá, né? Então, nosso papel também é de articular com esses outros atores, né? Então, com a saúde, principalmente, né? Com a cultura, que é uma secretaria que a gente dialoga bastante, com o esporte. Então, nosso papel também é fazer essas mediações, sabe assim? Então, tem um projeto que é do esporte, e aí eu não estou na pasta do esporte, mas eu dialogo, né? Eu construo junto com eles. Então, o fato de você ter 10 anos nessa cadeira te ajuda bastante nesse aspecto, né? Porque você consegue enxergar a complexidade que é, né? Ajuda, Primeiro que você se torna conhecido, assim, também no meio, né? Dentro da própria administração pública, que isso é importante, né? A gente fala um pouco da impessoalidade, mas sabe que no dia a dia tem essa questão pessoal. Olha, fulano, nossa, me conhece, tava assim, Onde tem ser humano é assim, né? É assim que funciona, né? E aí você consegue se movimentar, né? A se articular, como eu estava dizendo, para poder viabilizar, né? Enfim, estruturas,
recursos, enfim, mas o grande problema é recurso, é o cobertor curto, e como eu disse, né, é infinito, né? Quer dizer, é finito. É finito, né? finito, Bom seria se fosse infinito, né? Exatamente. Infinito são as demandas. São as demandas tem um demandas, monte. Você abrir uma gaveta, você vai pular com demanda Não, no seu colo, eu assim. brinco que é caixa de Pandora, né? Exato, É isso aí. Ô Felipe, você sabe que o que me fez olhar para o social e para poder trabalhar com o Instituto OPDO foi exatamente uma dor pessoal. Que dor pessoal? Eu olhei para fora e percebi claramente que o que eu estava vendo eu não gostava. E aí eu falei, cara, não basta eu apenas ficar reclamando, não basta apenas, eu preciso agir, de alguma forma eu preciso agir. E a gente está hoje aqui no ObvioCast. O ObvioCast ele é um canal cristão. Se você pensar no Brasil, hoje a gente tem 86% das pessoas representadas no país, elas se autodenominam como cristãos. E eu, sendo evangélico, eu vou olhar desses 86, quem são os católicos, quem são os evangélicos. Mas vou pensar só nos evangélicos agora, tá? Hoje você está falando de 150 mil igrejas evangélicas espalhadas no Brasil. Eu não estou falando só de Campinas, Brasil, tá? E fala-se sobre 68 a 70 milhões de cristãos evangélicos brasileiros. Então, quando você começa a olhar esse mundo de números, você começa a perceber que a gente poderia ser mais ativo do que a gente efetivamente é. Eu percebo que questões sociais, elas estão ligadas muito com alguns movimentos específicos e muitas pessoas, principalmente quem é mais de direita, quem é mais de tradição, quem é mais de igrejas evangélicas, falam, reclamam, mas efetivamente se envolvem pouco. E eu costumo pôr o dedo nessa ferida dizendo assim, cara, você tem que participar das coisas, né? Você tem que efetivamente perceber que você é um agente de transformação social, mas não por delegação, mas efetivamente se ligar com isso. Como é que você acha que esse mundo que eu acabei de dizer para você, eles podem ajudar? Como é que eles podem fortalecer esses programas que você acabou de colocar? Acho que eu queria trazer um primeiro dado, assim, não é bem um dado, mas uma história, né? A Igreja Católica ela foi fundamental no processo de redemocratização do Brasil. A gente falou um pouco disso, né, da redemocratização. Então, as comunidades de base eram formas de organização da sociedade civil para lutar, então, contra a ditadura, né? E a gente, obviamente, saiu desse cenário, né, enfim, sem perspectivas de voltar para isso. E eu vejo, então, que essas organizações religiosas, sejam católicas, evangélicas ou de qualquer outra denominação religiosa, também têm esse potencial gigantesco. Primeiro que elas já aglutinam pessoas, elas juntam pessoas. A mobilização dela é muito forte, né? Já mobiliza, já tem ali um público que está ali por conta de uma crença em comum, por valores em comum e etc. Então, o primeiro passo que hoje, para mim, uma das maiores dificuldades, que é mobilizar as pessoas, já tem. Já está lá, elas já vão se reunir de domingo, de, sei lá, uma vez por semana, duas, que seja. Elas já estão reunidas. Primeiro, o passo mais difícil já está lá. O segundo passo, que é identificar uma causa, né? Onde que eu quero atuar? Qual causa me motiva, me inspira, mais necessária. Me sensibiliza, que me mostra mais necessário. E aí, voltando um pouquinho para a Igreja Católica, você tem lá as pastorais, né? Pastoral da criança, pastoral do idoso, pastoral, enfim, das mais diversas ali causas. Talvez buscar um pouco isso, assim, olha, vamos organizar então, né? Quem que se identifica com tal causa, com essa causa, etc. E aí as pessoas, o terceiro passo é de fato se engajarem. Olha, isso faz sentido para mim, isso está de acordo com meus valores, está de acordo com a minha concepção, né, enfim, e aí ela atua, defesa dos direitos da pessoa idosa, então beleza, como que eu me engajo, como que eu atuo nessa frente? É criança, adolescente? Outra pauta, é juventude, enfim, e por aí vai. Então assim, você tem ali nessas comunidades, né, diversos talentos, diversas profissionais, pessoas que podem de fato fazer a diferença. Eu acho que cumprindo esses três passos, né, vai conseguir de fato engajar e de fato mudar a realidade, porque é muita gente. Cara, você sabe que uma das grandes motivações de a gente ter o ObvioCast é isso, né? Essa é uma ferramenta de comunicação para poder fomentar exatamente a participação ativa das pessoas desta parte da sociedade especificamente que eu estou falando, que já que é um canal cristão, eu gostaria muito de furar todas as bolhas e falar com todos os públicos, mas eu já percebi que os próprios algoritmos das mídias sociais, eles te travam. Então a gente precisa falar para um público. Peguei esse público que é o público que eu frequento, mas é assim, é sensibilizar essas pessoas para isso. Eu gosto muito da palavra de ocupação. De a gente ocupar essas áreas, de a gente estar presente, de a gente fazer
relacionalmente essa troca para perceber as dores das pessoas e o que a gente pode ajudar e como é que a gente pode fazer essas coisas. Eu tenho uma percepção, parece que meus olhos estão realmente se abrindo para o social, no aspecto de dizer, cara, não é somente uma questão de doar, é uma questão de se doar, é uma questão de tempo, não é questão só de dinheiro, é uma questão de você estar, porque hoje está faltando inclusive referenciais, né? A gente está sentindo muita falta de referência para os jovens. E assim, o que se fala muito sobre a mentoria, ok, uma mentoria acontece um com o outro, andando juntos, né? Então, eu trouxe pessoas aqui para falar, por exemplo, de outras áreas que não são necessariamente as tuas, mas que também estão ligadas dentro da prefeitura, que são em abrigos sociais. Falei, cara, vamos falar sobre adoção, vamos falar sobre apadrinhamento afetivo, vamos falar sobre família acolhedora, vamos falar sobre a gente começar realmente a se dedicar. Porque você pega, é uma conta idiota, cara. Você pega um número de igrejas evangélicas, não estou nem falando católica, tá? Porque a católica tem um governo só, a igreja evangélica é uma balbúrdia, né? É uma confusão total. Sim. Só que assim, se você pegar, se cada igreja evangélica, não estou falando cada evangélico, se cada igreja evangélica se determinasse a adotar uma criança de Campinas, Campinas não teria mais criança para adotar dentro da sua área de atuação. Não só Campinas, talvez até a RMC poderia ficar assim. Você começa a perceber o nível de engajamento que a gente pode proporcionar se nós quisermos efetivamente. Então, trazer você aqui é muito mais do que chamar o Felipe para poder conversar sobre a coordenação da juventude de Campinas. É trazer um cara que está ligado com uma ferramenta governamental fantástica, que tem uma experiência fantástica, que está numa luta no fronte de batalha e dizer, gente, a gente precisa de soldados, a gente precisa de gente para se conectar com a gente precisa que vocês participem da Semana das Juventudes, que vocês conectem ao PDO, conectem tantos outros institutos, para que a gente faça um movimento do bem, uma corrente do bem. Então, assim, cara, eu só posso dizer para você o seguinte, para mim muito bom trazer você aqui e eu sempre pergunto para as pessoas, não para todas, mas para algumas eu pergunto assim, você sente falta de falar alguma coisa nesse episódio ainda? Que você gostaria de falar, cara, eu tive a oportunidade e não posso perder isso? A gente tem um processo aberto para o Conselho Municipal da Juventude, né? Então, eu falei um pouquinho dele. A gente está com inscrições abertas até o dia 17 de novembro. Participa de algum movimento social, de algum coletivo, né? Alguma instituição que atua aí na defesa dos direitos da juventude, né? Dando esse recorte de 15 e 29, que é de Campinas, né? Que mora em Campinas há pelo menos 2 anos, e essa instituição funciona há pelo menos 1 ano, você pode participar e se inscrever para o processo. Daí é só acessar o Instagram, o site da Coordenadoria da Juventude, lá tem todas as informações. E lá também, mesmo que você não seja candidato, não participe, você pode conhecer, né? Então, se convida então o público aqui a conhecer o trabalho que a gente desenvolve. Tem outras coisas, né, que a gente realiza, como eu acabei falando, sendo de referência, enfim. Tem outras políticas que a gente desenvolve. Mas convidar, então, o público para conhecer a coordenadoria, conhecer o Conselho da Juventude, entender esse trabalho que a gente faz, de fato, para mudar a realidade do jovem da nossa cidade. Show de bola. Cara, eu quero te agradecer pelo teu tempo, porque eu sei que assim, a tua agenda não deve ser nada fácil, você tem um monte de coisas aí embaixo de você, vários ovinhos e vários cestos, mas te agradeço e ao mesmo tempo também te agradeço por você doar a sua vida por esta causa, porque é uma causa que somente aqueles que efetivamente conseguem enxergar o valor mesmo, conseguem perceber quão importante elas são. É assim, só quem teve lá sabe quão é importante alguém chegar ali e fazer a diferença, como aquele jovem que chegou para você e falou, eu estava lá e você me mostrou que é possível fazer alguma coisa diferente. E tem muito disso, né? Por mais que a gente, assim, seja remunerado, eu sou remunerado para fazer o que eu faço. Sim, mas você pode ser remunerado por qualquer coisa, cara. Mas tem muita coisa, o Vinícius é testemunha, não só ocular, mas está comigo em toda ocasião, muita coisa de final de semana, feriado, isso e aquilo que a gente não recebe para tal. Mas a gente faz questão de estar. A Semana da Juventude é um exemplo disso. Esse ano foram, acho que 14 dias. A gente foi de domingo a domingo em todas as ações que foi, né? Todos os dias possíveis a gente estava lá. Então, assim, a gente tem esse engajamento, né? Para além da questão do trabalho, do que é profissional, a gente tem esse engajamento e a gente está no dia a dia com as pessoas, sabe? Show de bola. Muito obrigado. Mas eu agradeço o espaço. Eu que te agradeço, cara. E, inclusive aqui, geralmente a gente fala que pessoas que têm conteúdo voltam aqui, tá? Você é uma dessas pessoas, você tem bastante história, a gente só conversou, é por questão de tempo, né? Mas a gente vai trazer você para conversar sobre outras coisas e bater papo. Com certeza. Show de bola? Com a disposição, agradeço, foi muito bom mesmo, muito agradável. E sucesso aí para esse grande programa. Vamos que vamos. Bora lá. Tchau para aquela câmera ali, ó. Valeu, galera. Pessoal.